Olá, doutores! Vamos lá? Hoje nós vamos desenvolver uma peça inicial. Hoje nós vamos desenvolver uma petição inicial. Então, para que nós possamos desenvolver de uma maneira mais dinâmica aí, nós vamos trabalhar com um caso prático, tá? E aí nós vamos formulando aquela estrutura. Lembra da estrutura que nós vimos na última aula? Então, que eu começo endereçamento, qualificação, nome da ação, fundamento, depois fatos, fundamentos jurídicos e pedido. Hoje nós vamos desenvolver esta peça. Então, vamos trabalhar, inclusive, com um probleminha que nós já falamos na última aula, que também já foi objeto do exame da ordem, e que diz o seguinte: Carlos celebrou com Pierre, artista plástico de renome internacional, contrato por meio do qual este se comprometia a pintar pessoalmente 2 telas com motivos alusivos à nova mansão campestre, por aquele adquirida. Pelo trabalho, Pierre receberia a quantia de R$200 mil, dos quais 100 mil lhe foram adiantados, e as telas deveriam ser entregues no prazo de 1 ano. Passado o prazo, Pierre entregou a Carlos as 2 obras de arte, as quais, contudo, foram elaboradas por Jacques, discípulo de Pierre. Carlos negou-se a receber as obras, uma vez que havia especificamente determinado que Pierre deveria ser seu autor. Na qualidade de advogado de Carlos, promova a ação competente para obter de Pierre o ressarcimento cabível. Considere que Carlos é domiciliado em São Bernardo do Campo, ao passo que Pierre é domiciliado em Campinas. Bom, primeiro nós vamos analisar o procedimento. Nós já conseguimos identificar o que é uma petição inicial, porque ele não faz referência à ação alguma. Não existe processo, não existe nada. Então, é uma petição inicial. O seu procedimento é um procedimento de execução? Não, não é. Não estou diante de um título. Aqui ele está contando, olha, eu estou diante do quê? Quais são os fatos principais aqui? Uma obrigação personalíssima, decorrente de um contrato, que não foi cumprida e a pessoa não vai receber o objeto contratado. Por outro lado, a pessoa recebeu um valor para executar parte do contrato e ela deve, diante do seu inadimplemento, ela vai ter que devolver. Então, eu estou diante de um procedimento ordinário, procedimento comum. A dica já está no próprio problema, onde ele diz o que, qual é o local competente, qual é o domicílio do requerido, Campinas. Então, este processo vai tramitar perante uma das varas de Campinas, tudo bem? Domicílio do requerido. Então, vamos endereçar. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito de uma das varas cíveis da comarca de Campinas, estado de São Paulo. Dou um espaçamento. Esse espaçamento, na prática, quanto é que nós deixamos? Em média, 14 linhas. Tá? Mas, para efeito de exame da ordem, para efeito de qualquer concurso público que vocês forem fazer, sempre observe no edital se tem essa determinação, quanto que eu devo deixar. Mas, em regra geral, nós utilizamos essas 14 linhas, certo? Então, vamos na qualificação. Lembra a qualificação exposta lá no artigo 319? O que deve conter? O nome, prenome. Então, como é os documentos pessoais, endereço, profissão, estado civil. Nós temos essa informação no processo, no probleminha, nos dados que foram apresentados? Não. E aqui, outra observação. Para efeito de exame da ordem, para efeito das peças práticas que nós estamos desenvolvendo aqui em sala, e nós vamos sempre observar o que o problema nos dá, tá? Eu nunca vou pegar a mais e muito menos inventar dados. Vocês não podem fazer isso. Cuidado na OAB. Não coloquem dados, porque isso pode ser visto como uma identificação da sua peça e eles nem vão corrigir a sua peça. Para que vocês não cometam esse erro inicial lá
primeira prova de vocês, na primeira peça de vocês, nós vamos adotar o mesmo sistema, tá? Se atenham no desenvolvimento das peças apenas com as informações dadas no problema. Não acrescentem nada, não inventem nada, tudo bem? Mas eu tenho que demonstrar que eu sei. E como é que eu demonstro que eu sei? Colocando os termos. Nós temos qualificação completa do Carlos no probleminha que foi apresentado? Não, mas eu tenho que mostrar que eu sei o que é que eu deveria colocar ali, naquele espaço. Então, como é que nós vamos qualificar o Carlos? Carlos, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG, número, inscrito no CPF, número, residente domiciliado na rua, número, bairro, CEP, cidade. Aqui nós temos a informação da cidade. Qual é? São Bernardo do Campo, né? E o seu estado. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fulcro nos artigos 319 do Código de Processo Civil. Outra observação, não abreviem aqui CPC, escrevam por extenso, tudo bem? Artigo 319 do Código de Processo Civil, cumulado com os outros artigos que vão fundamentar a minha pretensão. O que eu vou utilizar lá do direito quando eu entro lá na fundamentação jurídica da minha peça? Então, aqui eu também já vou colocar, certo? No caso 247 e 402, ambos do Código Civil. Ajuizar a ação de rescisão contratual acumulado com devolução de valores contra PR, o nome da parte. Vou qualificá-lo, nacionalidade, estado civil, artista plástico, eu tinha a qualificação dele, residente domiciliado na rua, número, bairro, CEP, na cidade de Campinas, eu tenho o domicílio dele, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Nos fatos, nós vamos contar a história está lá no problema. O que diz? Só que nós vamos desenvolver de uma forma que coerente, né? E ordenada. O requerente contratou o requerido, renomado e internacionalmente conhecido artista plástico, para que pintasse pessoalmente 2 telas com motivos alusivos à nova pensão campestre por ele adquirida. Para tanto, o requerente pagaria ao requerido a quantia de 200 mil reais, dos quais 100 mil lhe foram adiantados. Restou também estabelecido que as telas deveriam ser entregues no prazo de 1 ano. Passado o prazo estabelecido, o requerido entregou ao requerente as 2 obras de arte, as quais, contudo, foram elaboradas por Jacques, discípulo de Pierre, razão pela qual o requerente negou-se a receber as obras, uma vez que havia especificamente determinado que Pierre deveria ser o seu autor. Desta feita, diante da pessoalidade exigida na execução do contrato e o inadimplemento deste pelo requerido, não resta outra opção ao autor senão o ajuizamento da presente ação para ver tutelados os direitos envolvidos. Ou seja, estou finalizando o tópico dos fatos. Deixei claro. Viram que os primeiros parágrafos eu estou contando a mesma historinha que está lá no problema? Só que eu coloco de uma maneira o quê? Coerente, né? Coordenada, para dar sentido. Dos fundamentos do direito. Dispõe o artigo 247 do Código Civil que, vou fazer a transcrição, sempre em recuo, né, observando as regras lá para efeitos do exame da OAB. Que se fosse uma peça prática, e neste caso aqui também seria interessante transcrever esse artigo, porque ele dá o fundamento principal, que é a pessoabilidade da obrigação. Você também vai colocar em recuo, né, destacados, sempre de uma forma para chamar a atenção. Então, no artigo 247, faz a sua transcrição. Verifique-se que o requerido descumpriu sua obrigação contratualmente estabelecida, pois que a pintura das telas encomendadas deveriam ser por ele pintadas, ou seja, a pessoabilidade. De outro lado, o requerido recebeu em adiantamento para a elaboração das obras de arte a importância de 100 mil, cujo valor deve ser integralmente devolvido ao autor, inclusive nos termos do artigo 402 do Código Civil. Tudo bem? E aí, acrescido de juros, correções, desde a data do seu desembolso. Posso complementar aqui. Já fundamentei, eu já coloquei a fundamentação do artigo.
Se fosse um exame da ordem, eu iria transcrever todos os artigos. Numa peça prática não tem necessidade, eu coloco aquilo que é mais relevante, mais importante, tudo bem? Dos pedidos. Ante o exposto, é presente para requerer a Vossa Excelência digne-se-á, ou seja, agora eu vou especificar os artigos, os pedidos que eu quero. Determinar a citação do requerido para, no prazo legal e querendo, apresente sua defesa sob pena de efeito de revelia e confissão. Julgar o presente pedido totalmente procedente para declarar a rescisão, né, por inadimplemento do requerido, e condená-lo, uma vez declarada a rescisão, condena ele a pagar, a devolver o valor dado em adiantamento com os acréscimos legais decorrentes de juro e correção monetária. C. Condenar o requerido ao pagamento de custos, despesas processuais e honorários sucumbenciais. D. O autor não tem interesse na designação da audiência de tentativa de conciliação nos termos do artigo 19, inciso 7º do CPC. Viram como os pedidos ficaram bem especificados, né? Bem claros, aquilo que eu queria, tudo bem? E aí nós vamos ao pedido de provas. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exclusão de qualquer um deles. Que não vou precisar especificar, né? Aqui eu tenho a questão da prova documental. E futuramente, se necessário, no despacho de saneador, iria lá especificar prova, produção de prova oral, pericial, tudo bem? Mas aqui nós falamos de uma forma geral. Vou dar o valor da causa. Qual é o meu pedido principal? Prestem atenção. Neste caso aqui, inclusive, poderia ser requerido uma indenização por danos morais, né? Porque ele confiou, o desgaste e tal. Mas fizemos de uma forma mais concisa apenas a questão dos pedidos, apenas para vocês terem essa visualização do que constaria na petição inicial. Tudo bem? Mas poderia colocar, caberia aqui inclusive esse pedido de indenização pela expectativa que ele gerou, né? Já pagou, ele ficou contando que ele iria receber essas telas, né? Para colocar na sua nova casa, né? E tudo isso foi frustrado, tudo bem? Finalizamos com o valor da causa e podemos já colocar, né, desta forma, ó, sendo estes os termos em que dá-se a causa, o valor principal aqui requerido é o que? A devolução do valor, R$100.000. Então, este é o valor da causa. Pede deferimento, distribui-se, registre-se, autue-se com os anexos documentos. Nós utilizamos isso, né, na prática, porque estou informando, pedindo a distribuição com os documentos que acompanham essa petição inicial, o local, a data. E vocês vão escrever aqui a assinatura e OAB. Não vão colocar assinatura, não vão utilizar aquela super assinatura que vocês sonharam, né? E estão aí fazendo diariamente para quando vocês assinarem a sua petição inicial. Aliás, nisso nós já vamos ficar frustrados também, não podemos mais assinar, né? Porque agora é tudo digital. Tudo bem? Certo, pessoal? Então vamos lá, desenvolvam a peça, façam ela para guardar essa estrutura. Até a próxima, tchau!